Obrigada, professora. Queria chamar aqui para finalizar a nossa rodada de apresentações a líder comunitária, Sara Marques. Sara, queria que você contasse um pouco para a gente onde é que as pessoas moram nas cidades e também contasse um pouco da sua experiência do ponto de vista da participação da sociedade, da participação da população lá do seu território. E queria também fazer uma pergunta, como é que vocês encaram o termo vulnerabilidade, que a gente usa com muita frequência, inclusive na mídia. Essas pessoas, o pessoal lá da sua comunidade, de onde você mora, eles se enxergam como vulneráveis, território vulnerável? É um termo correto para a gente utilizar? Ajuda a gente a falar sobre isso também. Falar para os arquitetos como especialista. Aí, chegando aqui nesse hotel enorme, manda mensagem para a menina que está falando comigo, né, para a Bruna, e digo, vou almoçar onde? Ela disse, vem aqui. Aí, quando eu chego no restaurante, a mesa todinha branca. Cidade. Mas quando a professora falou, eu pensei aqui, eu sou especialista no que eu faço, né? Tem uma irmã, Maria Lúcia, do Piauí, que diz assim, toda vez que uma mulher negra levanta e barre o terreno, ela diz barre mesmo, toda vez que uma mulher negra levanta e barre o terreno, a gente está construindo outra cidade. Porque lá no Piauí, ela está defendendo 2 rios, que é o rio Poti, né? E Parnaíba não. É o rio Poti, o encontro do rio Poti e o Parnaíba, ela está lá no Lagoas do Norte, Paraquém. E eu estou lá em Recife defendendo o rio Capibaribe e o Beberibe, né? Então, eu sou especialista nisso, nessa vida, de ser mulher preta. E quero dizer que não quero ser mais só eu, mulher preta nos espaços. Achei muito importante, Débora, eu estava no primeiro dia que você estava lá em Paraisópolis. Tá? Eu escutei. Quando eu lhe vi, eu disse, a companheira ali, eu vi Débora nesse dia. De ter Débora como repórter, de ter Tainá como vereadora e arquiteta aqui. Mas não quero ser só eu mais a negra que fala pela comunidade. A gente não pode mais ter só isso. A gente precisa de mais gente. Eu acho que transformar a cidade é vocês escutar ainda mais gente das comunidades. Essa foto aí, tem várias fotos. Dá para passar mais um pouquinho? Né? Eu sou Sara Marques, me dou nome e sobrenome. Tenho 41 anos, sou mãe solo de Rafael e Juliana. Não colocaram aqui, eles têm 15 anos, tiraram um título e vão voltar. Se eu não disser isso, eles me matam. Eles vão voltar a primeira vez para mudar a cidade. Mas meu filho disse assim, mãe, eu quero votar, eu vou votar em Lula, ele disse assim, mas se ele não mudar essa história do ensino médio, eu mesmo vou fazer o impeachment. Aí eu disse, eu tenho um bocado de impeachment para fazer. Tem um monte de conversa para a gente fazer com o velhinho, como disse Tainá. Porque quando, em 2000, a gente elegeu... Primeiro, a gente elegeu João Paulo, em Recife. E depois Lula se elegeu em 2001. E a cidade foi pensada e mudada naquela hora, quando Lula levou os ministros de paletó e gravata para Brasília Teimosa, para tirar as palafitas. E a gente aplaudiu de pé. Eu lembro que eu chorei muito. Mas eu também lembro que muita gente saiu do seu lugar de pescador e pescadora para ir a muito longe do seu território.
e a gente aplaudiu isso. E quando em Caranguejo de Itabaiaras, eu sou nascida e criada lá em Caranguejo de Itabaiaras. Em Caranguejo de Itabaiaras, já em 80 e pouco, saiu metade da comunidade naquela história da Liga Social contra Mucambo, de retirada, e isso continua. Nasceu Caranguejo de Itabaiaras Resiste, né? Numa prefeitura de esquerda, do PSB, quando eles queriam tirar essas casinhas aí, por trás dessa ponte da Terra Prometida. Se vocês veem esse terreno, né, e vocês estão vendo aí um mar de pedras que está vindo para cima da gente. Essas casinhas aí seriam 76 casas tiradas, que não são casas, são famílias. Ali dentro mora a família. A Maricata falou muito bem quando diz assim, já existe ocupação, já existe vida nisso. E as pessoas não querem, porque não tem coisa mais bonita do que a minha comunidade. Mas eu sofri muito para aprender isso. Meus filhos não acham isso. Eles têm 15 anos e eles sofrem, porque quando eles chegam em algum lugar e dizem que moram em Caranguejo de Itabaiaras, a vulnerabilidade é essa. Porque quando eles dizem que moram em Caranguejo de Itabaiaras, as pessoas já se afastam. As pessoas já têm medo. Meu filho é um negão de 15 anos e minha filha é uma atleta. Ainda bem que ela foi reprovada com a bolsa numa escola pública, porque ela está conseguindo ainda treinar o basquete que ela gosta. Porque senão ela ia estar presa numa estrutura de escola do dia todo lá, do governo do PSB, que não dá oportunidade, é só presa lá. A gente fez o coletivo Caranguejo de Itabaiaras Resiste, fundou, com várias assessorias, e hoje a gente dá de comer a gente mesmo, né? A gente tem uma horta comunitária no terreno, que o prefeito simplesmente... Eu vim hoje. Queria dizer que todas as falas de Débora é o que existe na vida da gente. Eu chorei hoje de manhã. Era 4h30 da manhã, eu estava chorando, pensando se eu viria mesmo para cá, para fazer fala. Porque a água estava na canela na minha casa, na frente da minha casa. E eu fiquei pensando... Eu vou para falar. Depois eu disse, eu tenho que ir, porque eu tenho certeza que de comunidade só tem eu. E eu acho que é. Tem alguém de comunidade aqui? E eu tenho que ir lá e falar pela minha comunidade e por várias outras comunidades. E eu peguei um Uber e a gente ficou rodando. Na parte, Caranguejo de Itabaiaras é na zona oeste do Recife, deságua toda aquela água da zona oeste, deveria desaguar, né? Porque esse canal agora, a gente não colocou uma foto de hoje, mas esse canal agora está com água passando essa ponte, essa partezinha aí que as crianças estão passando, essas crianças estavam colhendo comigo, isso aí. Essa água vai até lá na frente, né? Então, deveria desaguar isso, e ir para o rio Capibaribe, o braço morto do rio Capibaribe, direito morto do rio Capibaribe, que tem uma ilha, que é a Ilha do Zeca, que foi votada. Eu fico pensando, Maricata, quando você fala do plano diretor, realmente as pessoas não sabem o que é plano diretor. E realmente existem leis, porque quando o Caranguejo de Itabaiaras Resiste foi criado, foi quando a gente deu um grito e disse assim, nós somos uma ZES. Nós somos uma zona especial de interesse social, e mesmo assim o prefeito queria nos tirar. Mas, para a cereja do bolo, quando eu estava no avião hoje, quem estava do meu lado? Geraldo Júlio. O prefeito que fez um decreto. Se vocês forem olhar aí a história de Caranguejo de Itabaiaras, o prefeito fez um decreto de utilidade pública, mesmo a gente sendo uma área de interesse social. E a gente fez a briga. E a gente foi para a rua. E essa cara que foi para a rua, porque quando eu cheguei hoje, eu disse assim... Geraldo, sou eu, Sara. Eu vinha retando ele 3 horas. Tá, gente? Eu quero dizer que todo mundo que me ligava... Sara, tá cheio. Sara, o pessoal da Várzea, o pessoal de lá de Caranguejo de Itabaiaras, Sara, a gente tá... Alagou tudo, não tem como fazer comida. Não tem, agora a gente tem comida, viu? Porque aí o povo faz salada. Mas eu dizendo, vá lá, a gente tem... como o Tainan falou também, a gente se mobilizou. Na pandemia, a gente viu que povo
pode, né? Porque o coletivo Caranguejo Tabari Resiste, que nasceu para resistir, para dizer assim, Recife foi a primeira cidade a ter ZEIS e não vai ser a primeira a retirar o direito das ZEIS. E a gente foi para a rua. E quando eu disse a Geraldo, olha, sou eu, vice Sara, ele leu o nome Caranguejo, ele lembrou que a gente fez o revoga o decreto prefeito. E a gente conseguiu que ele entendesse que ele estava errado e revogou. Porque se o povo se organiza, o povo consegue mudar. Porque a lei já existe. A gente usou também a 13.456 lá como estratégia. Nós tivemos várias estratégias. Uma delas foi a lei. E agora a gente está indo atrás da regularização fundiária, mas ainda é uma longa história, porque nós somos uma comunidade centenária e pesqueira, mas que a gente precisa dizer ao nosso povo que isso é uma coisa boa, ser uma comunidade centenária e pesqueira, e não vai ter o título de cada um para vender, né, e para eles, para esse poder aí imobiliário. E o poder público que deveria defender, aí está a vulnerabilidade também, porque o poder público que deveria defender, que deveria estar junto, é o poder que vai lá e vende ou compra para doar. Porque o terreno que a gente fez, a horta, eu acho que dá para ver aí, dá para colocar, passar para botar o terreno que a gente fez, o campo, fomos nós que fizemos, né? A horta, tem aí também. Um parquinho com os nossos recursos. Então, a gente tem também a assessoria técnica de arquitetura, mas toda a minha comunidade foi feita lá quando os meus bisavós, né, foram soltos nesse país, dizendo assim, está livre, que não estava livre nada. A gente foi para o lugar certo, para a margem do rio. A gente foi aterrar aquela margem do rio, a gente foi pescar. Né? Hoje a gente tem viveiros e hoje a gente está trazendo com a nossa horta a ancestralidade de volta, que é comer da nossa própria terra. E isso deveria ser valorizado pelas gestões públicas, e não são. E isso também, que eu queria colocar aí nessa carta, porque eu preciso falar para essa carta, né? Eu preciso a gente precisa que mais gente fale. Mais gente de comunidade, mais gente que vocês assessoram, mais gente que está saindo, que as pessoas que estão saindo da universidade assessoram, porque não é fácil assessorar as comunidades, mas não é fácil para a gente assessorar vocês, porque quem assessora de verdade é a gente, né? É a gente que vai dizer assim, vamos complementar o esgoto que Dona Dudu, que era minha avó, fez por aqui, que só dava por aqui. Então, como é que a gente complementa isso e coloca nas leis? A gente, no Caranguejo, fez um estudo que tem uns becos em Caranguejo. E eu dizia assim, por que Geraldo Júlio quer tirar esses becos? Se o povo sai daqui, paga caríssimo, né? Essas prefeituras querem tirar. Paga caríssimo para ir para Toscana, né? Para passar naqueles becos lá. A gente fazia isso. Porque o prefeito dizia que eu não posso morar, diz que a gente não pode morar na margem do canal. E o povo vai para Veneza. Porque eles não querem que essa cara aqui, esse corpo aqui esteja lá. É por isso. Não é por... Eles sabem o valor que essa terra tem. Quando a gente foi estudar isso... Foi estudar as terras lá, um metro quadrado em Caranguejo Tabaiares é R$6.000. O que eles queriam pagar era R$120 por área construída. E a gente disse não. E aí, a proposta também, eu disse a Geraldo Júlio hoje, eu disse, ó, tu mandasse o povo, porque ainda foi gente, para o habitacional a 7 quilômetros de lá. Tu mandasse o povo a 7 quilômetros da área deles, o povo está voltando, aterrando, e quem está lá? Que, assim, como eu disse, são pessoas, né? Dona Tereza, que eu nunca mais vou poder, quando eu saía de manhã, Dona Tereza dizia, vá com Deus, Sara, que eu olho os seus filhos. Eu nunca mais vou poder escutar isso, e nem ela vai escutar de Sara, fique com Deus. Está lá, no habitacional que eles fizeram, enchendo. E como eu comecei a falar também, quando o Lula retirou o povo e a gente bateu palma, e foi bom de tirar lá de Brasília, eles me diziam assim, a prefeitura dizia assim, Sara, o povo vai ficar sem casa e o povo precisa sair dessas áreas insalubres, porque não chega ambulância. É o que você falou. Porque quando
tem um corpo lá estendido no chão, não vai conseguir sair. Mas aí tem coisa pior, porque na dor de carregar um corpo, está todo mundo junto. Mas pessoas e famílias que foram para esse habitacional do Cordeiro, saíram da Brasília Teimosa, foram para o habitacional do Cordeiro, morreu no incêndio. Porque eu tenho certeza que se ela morasse dentro da palafita, quando falou aqui em fósforo e cidade inteligente, meu corpo treme. Porque Recife está vivendo isso. Quando se fala em cidade inteligente e fósforo, a gente já sabe o que acontece. Em Caranguejo tem 27 famílias desde 2013 no auxílio moradia, de R$200. Porque, pasme, vocês sabem que o auxílio moradia de Recife é R$200, né? Então, morreram 3 pessoas nesse apartamento, onde arquitetos foram contratados para construir, para desenhar. E é sobre isso. Enquanto vocês não escutarem, porque eu fico pensando, essa carta precisa ter muito mais de fala, de assessoria, de onde vocês assessoram, dessas comunidades, dessa leitura racista, antirracista. Por quê? Porque quando vocês saem da universidade ou estão na universidade, vocês são procurados para construir o que os governos pensam. Vocês são procurados para isso. E se vocês não tiverem a leitura correta da cidade, é isso que começa a acontecer. São cidades só de prédios. E eu fico pensando, a água procura o caminho deles. Os meus bisavós sabiam que estavam aterrando. Sabiam onde estava aterrando. Enchia, depois escoava. Mas esse povo que quer por dinheiro não sabe, não quer nem saber. Por isso que a água vai lá para casa. Porque eles não querem saber, porque não tem esgotamento sanitário. O esgotamento vai para dentro da favela. Então, é sobre isso. Eu queria dizer que não queria mais ser só uma mulher negra, solo, porque não é só uma. A gente tem lá o Presês e a gente precisa colocar isso em funcionamento. A gente tem várias organizações. Na pandemia, a gente fez banheiros. A gente fez colocou pias comunitárias. A gente fez uma quarentena comunitária, porque no Caranguejo ninguém ia tirar alguém da palafita. Alguém aqui, vocês conhecem palafitas, né? Palafita é viva. Se a gente tirasse a idosa na palafita em plena pandemia, aquela palafita poderia cair. Porque quem ficasse lá e não tomasse conta de jogar lama, de colocar o pau, aquela palafita poderia cair. Então, a gente fez quarentena comunitária. A gente entregou mais de 5.000 cestas. Entrega ainda. Hoje, a gente estava entregando cesta. Hoje, a gente estava entregando cesta, inclusive, para outras comunidades. A gente entregou cartões de alimentações. Então, a gente sabe como fazer. A gente fez todo o planejamento. Nosso planejamento de comunidade está todo prontinho. A gente tem praça, a gente tem horta, a gente tem lugar para se organizar. Agora, e tem leis que nos garantem. Agora, o que falta é vontade política. E isso a gente só toma na marra. Isso a gente só toma quando a gente não cabe. Quando a gente chega no avião e o ex-prefeito não olha nem para a cara da gente e fica lá fingindo que está dormindo e o tempo todo. Geraldo, tu deixasse a cidade lá daquele jeito. Tem até um secretário aqui também, né? Deixou a cidade lá daquele jeito. E aquela cidade não está daquele jeito por acaso. A gente não cabe. É isso. Eu não quero ser mais só essa preta a falar. Vai ter gente de Caranguejo Tabaiaras lá, viu, na conferência. Não vou ser eu, mas vai ter gente. É Daniele, uma mulher também, ex-empregada doméstica, mãe de 4 filhos, mora na beira do canal e grita todo dia: Caranguejo Tabaiaras resiste.